Olá meninas e meninos, olá pandinhas, sejam bem-vindos então aqui a mais um vídeo. Como vocês viram aí em baixo, finalmente estamos de volta com a nossa série do Back to School. Okay. Sim, é verdade, estamos aqui então no nosso primeiro episódio e eu estou super, hiper, mega ansiosa para esperar por esta série porque eu estou muito ansiosa. Quem viu a série do ano passado e quem não viu, vou deixar os cards aqui em cima e no link na descrição, sabe que eu fiz alguns vídeos e realmente este ano vou tentar fazer vídeos diferentes para não ser tudo sempre a mesma coisa, porque mais ou menos o que eu disse no ano passado está mais ou menos neste ano. E para quem não sabe, hoje estamos aqui então no primeiro episódio. Como vocês viram, hoje vou falar um pouco da evolução do curso profissional, porque as escolhas e tudo mais, tirar as dúvidas e confusões que estão na cabeça para quem vai entrar agora no secundário. Sei que o regresso às aulas está quase a acabar, eu sei, mas tenham calma pessoal, porque vai entrar agora uma nova fase. Vão ver que vocês vão gostar, que vai ser giro e que vão se calhar, vai ser ótimo pessoal, porque este regresso às aulas eu espero que corra tudo bem e que tenham um melhor regresso às aulas de sempre. Muita gente deve estar à espera de dizer, mas hoje não é o vídeo do aula de material escolar. Não, infelizmente não é pessoal. Uma das pessoas que comentou, por exemplo, foi a Mónica Lourenço e ela disse para eu fazer então vídeos do aula de material escolar e dicas de estudo. E muito obrigada, minha linda, muito obrigada pelo teu comentário, obrigada pelo carinho. E pessoal, dicas de estudo e dicas de arrasar neste regresso às aulas estão quase aí. Esta semana vai sair então outro vídeo da série do Back to School, por isso se vocês são novas, inscrevam-se para não perderem nenhum vídeo que vem por aí. E o vídeo do meu aula de material escolar infelizmente só vai sair no dia 30 de setembro, com muita pena minha, mas este ano, para quem não sabe, vou entrar na faculdade, vou entrar noutra época, noutra fase. E realmente eu não sei muito bem o que é necessário levar para a faculdade, estou um pouco perdida, tudo que é relacionado com a faculdade eu ainda estou um pouco confusa, mas quando eu passar, eu vou começar as aulas dia 24 de setembro, por isso no dia 30 eu já devo saber mais ou menos como é que é as coisas da faculdade e eu vou trazer então o vídeo do aula de material escolar para vocês no dia 30. Hoje eu vou falar um pouco de evolução do meu curso profissional, acho que é um vídeo que se calhar vai ajudar muita gente. Sei que muita gente agora vai ingressar agora no secundário e realmente vai entrar nas áreas e cursos, e vídeos sobre secundário e nono ano vai sair muito em breve, por isso aguardem pessoal. E então hoje eu vou falar um pouco da evolução, porque sei que muita gente neste momento pode estar, mas como é que é entrar num curso profissional, o que é que fazemos lá? Eu não sei o que vou, estou com medo. Tenham calma pessoal, estou aqui para tirar todos os vossos receios, porque eu também já tive com isso já tive isto na mesma cabeça, já tive isto da cabeça a dizer, não vai correr bem, eu não vou gostar, não sei o que, não sei o que mais, mas no fim de contas eu acabei por adorar e realmente foi uma experiência que eu realmente não me arrependo nada de ter entrado. Eu então decidi escolher vários tópicos que se calhar acabam por ajudar e esclarecer algumas dúvidas que vocês tenham, e para quem não sabe, então estou a fazer aqui uma série de um mês inteiro de vídeos todos os dias, Elisa Everyday. Se vocês por acaso tiverem dúvidas, curiosidades, comentem com esta hashtag Elisa Everyday, que eu vou estar atenta a tudo e se calhar trazer uma parte 2 deste vídeo. Então o primeiro tópico que eu decidi abordar sem dúvida é o porquê da escolha de eu ter ido para um curso profissional e não para uma área, e o porquê de eu ter escolhido o curso técnico de apoio à infância, que foi o que eu escolhi, e não ter escolhido outro curso. Basicamente, resumindo, quando eu era mais nova e estava no jardim de infância, o quê? Devia ter uns 4, 5, 6 anos, basicamente a minha mãe trabalhava num jardim de infância e como eu de vez em quando ia lá ver, foi aí que eu tive o primeiro contacto com crianças. Passou-se a fase, tudo bem, e Lisa foi começando a brincar com nenucos, Barbies, polis, tudo e mais alguma coisa que as crianças amam nesta idade. E então, quando eu era mais pequena, eu já não me lembro, eu devia ter o quê? Uns 7, 8 anos, eu brincava muito às escolas e eu criei mesmo uma creche que fosse mesmo como se eu estivesse mesmo numa creche a sério, só que era com nenucos. E se chamava Elisa Leopardo porque eu tinha um leopardo gigante e era o meu filho, antes de vir o meu filho Horus, e então basicamente era a creche que eu tinha. E foi aí que eu tive então a percepção que realmente eu queria trabalhar com alguma coisa, não era a percepção, mas eu sabia que eu adorava coisas relacionadas com crianças, professor e tudo mais. E foi aí que então, quando foi para escolher a fase da escolha do que é que nós queremos aqui no futuro, então eu decidi escolher qualquer coisa relacionada com crianças. Mas a sociedade não pode, tem que sempre abordar coisas que não é da sua vida. Então diziam assim, não sigas isso, há poucas crianças, chega uma coisa que tenha mais saída profissional. E eu fiquei, talvez as pessoas tenham razão. E eu não devia ter feito isso. E basicamente então eu abordei para outra coisa que eu realmente amo muito, que também se eu não seguisse educação eu iria seguir, que é realmente teatro e atriz e tudo mais. Eu adoro esse mundo e realmente se eu não tivesse seguido a educação técnica de apoio à infância eu teria ido para um curso de teatro de representação.
Mas a sociedade teve que abordar outra vez coisas que não são da sua vida e disse: não vais para a atriz, que quem vai para a atriz é pessoas que já estão lá no mundo dos famosos e tudo mais. E eu disse: não, mas eu quero ser atriz. E então, para fazer as matrículas, não me engano se tínhamos que pôr 4, 5 ou 6 opções, eu não me engano, mas nós tínhamos que pôr algumas opções de escola e de curso que queríamos seguir, ou área. E então eu tirei logo a opção das áreas. Porquê? Áreas nós temos 4, temos Ciências e Tecnologias, Economias, Línguas e Humanidades e Artes. Economia e Ciências e Tecnologias eu cortei logo porque tem muita matemática e realmente matemática não é uma forte e não é uma coisa que eu gosto de números. Línguas e Humanidades eu poderia seguir, só que eu na altura não era muito boa a espanhol, a inglês nem a francês, por isso eu fiquei, se calhar não seja uma melhor opção eu seguir isso, e então eu meio que cortei, mas se tivesse seguido áreas era essa área que eu ia seguir. E tínhamos artes, mas artes não é uma das disciplinas, não é uma área que me sabe muito desenhar. Eu sei que nós vamos aprendendo e desenvolvendo ao longo do tempo, mas realmente artes não era uma das áreas que eu de certeza que eu não ia me safar de todo. Então eu cortei logo as áreas e fui para os cursos profissionais. Temos uma extensão absurda de curso profissional. Vocês têm marketing, vocês têm comércio, vocês têm TAI, que é o técnico de infância, vocês têm turismo, vocês têm vários cursos profissionais que vocês podem tirar que dá equivalência ao 12º, que foi o que eu tirei. E basicamente então eu fui à procura, as matrículas, fui às escolas. Eu escolhi 2 escolas em que tinham cursos profissionais e escolhi 2 escolas em que tinham então curso de teatro. E as 2 escolas, a primeira opção que eu pus, que foi o curso então técnico para a infância, eu fui logo aceita, ainda bem que que me aceitaram, fiquei super feliz. E a escola de teatro, pessoal, a única escola de teatro que eu fui fazer mesmo teste, eu não gostei, não senti vontade nenhuma de ir para aquela escola, não senti que era mesmo o lugar onde eu devia estar, então eu fiz o testing, pus também aqui na matrícula, mas realmente era uma escola que eu não estava com vontade nenhuma de entrar, e a outra escola de teatro eu acabei por não ir fazer teste, mas eu pus na matrícula porque tinha que pôr, então eu acrescentei. Está aí explicado então o porquê de eu ter ido para um curso profissional e porquê de eu ter escolhido um curso técnico para a infância, porque eu sempre adorei e crianças e sempre quero cuidar delas e mimá-las e elas são muito fofas. Continuando agora, vamos falar então um pouco do curso em si, a evolução desde o primeiro até o terceiro ano, e tenho que falar que desde o primeiro ao terceiro ano há muita coisa que evolui, pessoal, os horários, as disciplinas, os trabalhos, tudo e mais alguma coisa, por isso hoje eu estou aqui para esclarecer isso tudo. O primeiro tópico que eu decidi abordar foi sem dúvida disciplinas, porque sem dúvida, muita gente tem dúvidas de que o que raio estudares no técnico da infância, o que raio é que tu tiras nos cursos profissionais. E basicamente em todos os cursos profissionais há sempre algumas disciplinas que são comuns em todas, como por exemplo português, inglês e em princípio área de integração. A área de integração, para quem não sabe, é uma disciplina em que vocês integram outras disciplinas, pode calhar por exemplo geografia, pode calhar filosofia, pode calhar história, pode calhar sociologia, pode calhar outra disciplina que eu não estou a referir, porque essas 4 foram as únicas que eu dei. E basicamente de ano para ano vai dependendo do tema que o professor escolher, do plano de estudo que todos os professores escolherem para os módulos, e realmente vai depender de muita coisa, mas vocês podem ter outra disciplina dentro dessa área que vocês vão abordar mais simplificada. E também, pessoal, outras disciplinas são mesmo específicas do curso, como por exemplo no meu curso eu, por exemplo, tive expressão plástica, tive TPE, que é técnico pedagógico de intervenção educativa, que é uma das disciplinas mais importantes que vocês têm ao longo do curso. Porquê? Porque é uma disciplina onde vocês fazem programação, como se estivessem numa creche, veem as diferentes evoluções que a educação levou, ou seja, são partes burocráticas que se calhar vocês vão ter de tratar no futuro, caso sejam educadoras, auxiliares, seja o que for, vão ter de abordar no futuro. Temos também a CDM, que é uma das disciplinas também que vos ajuda a desenvolver como pessoa, porque basicamente a CDM é a expressão dramática, corporal e musical, se eu não estou em erro, acho que é assim. Não, mentira, não é. É expressão corporal, dramaturga e musical, se eu não estou em erro, é assim. Onde vocês abordam teatro, dança, música, peças de teatro, tudo que seja relacionada a, digamos, entreter as crianças, é aí que vocês vão abordar. Mas também há disciplinas que vão ficando de ano para ano, ou seja, há disciplinas que vocês podem ter só no primeiro ano, há disciplinas que vocês podem ter no primeiro e no segundo ano, e há disciplinas que vocês têm tipo o ano todo. Basicamente, as disciplinas que eu tive no primeiro ano, que foram só 2 que ficaram pelo primeiro ano, que foi matemática e TIC, ou seja, computadores, tudo mais.
E no segundo ano, e no primeiro e no segundo ano, eu tive então Psicologia e Sociologia que ficaram pelo segundo ano e não tive no terceiro. E realmente cada disciplina tem vários módulos, dependendo, por exemplo, português, todos os anos eu tinha 4 módulos, em inglês eu tinha 3. Módulos basicamente é como se fossem períodos, ou seja, é como se fossem temas que vocês vão abordar durante um certo tempo que vocês têm. Cada módulo tem um respectivo tempo que vocês têm que dar. Podem ter, por exemplo, 45 aulas de cada módulo, podem ter 20 aulas de cada módulo, dependendo dos módulos e tudo, mas isso vocês podem perguntar aos vossos professores, tudo e mais alguma coisa, porque logo no início do primeira aula que vocês têm com o professor, maioritariamente vai-vos dizer quantos módulos vocês têm, que módulos é que vão dar, coisas tudo necessário, por isso realmente vai depender de quantos módulos vocês vão ter em cada disciplina. Isso é muitas burocracias que vocês vão entendendo ao longo do tempo, mas eu espero já ter tirado algumas dúvidas. Continuando, pessoal, vamos falar agora de trabalhos, porque eu acho que é um dos tópicos que vem logo a seguir, que se calhar algumas pessoas têm dúvidas. E o que eu tenho que falar é que num curso profissional, como é óbvio, alguns cursos profissionais, por exemplo, no meu curso profissional e na minha escola, pelo menos, eu tive mais trabalhos que testes. Posso falar que no primeiro ano eu tive muitos testes, porque o primeiro ano é muito teórico. Vocês vão dar muita teoria, se calhar seja um ano mais chato para vocês, que vocês não abordem tantas coisas. Por exemplo, a expressão plástica, o meu primeiro ano, eu abordei muitas formas geométricas, pintura e essas coisas relacionadas. E realmente foi um ano um pouco mais chato, que nós não podemos soltar tanta criatividade, mas o primeiro ano é muito importante porque vocês vão abordar coisas que se calhar vão precisar para os próximos anos, por isso fiquem atentos desde o início, que vai servir para o terceiro. Claro que nos segundos anos e no terceiro vocês vão ter muito mais trabalhos, muitas mais apresentações do que testes, porque é um ano muito mais prático, é um ano que vocês conseguem soltar cada vez mais a criatividade e é um ano em que vocês vão ter estágio. Por isso, como é óbvio, vocês têm que ter mais trabalhos do que testes, porque nada melhor do que vocês praticarem mesmo a realidade e não só terem teoria. Como é óbvio que vão haver disciplinas que vocês vão ter testes, português, se calhar inglês, área de integração, saúde infantil, mas realmente são testes se calhar não tão pesados e que vocês têm que estudar tanta coisa, porque sem dúvida o segundo e o terceiro ano são os anos mais práticos que vocês vão ter em qualquer curso profissional. Vamos passar para o próximo tópico que eu achei importante e bom falar aqui neste vídeo, porque a Inês Ferreira, um beijo minha linda, obrigada pelo carinho, ela comentou então no meu vídeo do primeiro dia de estágio, que se vocês não viram eu vou deixar aqui em cima. Basicamente, ela comentou: tu no curso técnico de apoio à infância usas livros ou fotocópias? Vou para esse curso e tenho essas dúvidas. Muito obrigada, linda, espero que esse ano corra tudo bem e que o curso seja mesmo uma coisa que tu ames e que gostes e que, sem dúvida, aprendas e que te consigas desenvolver como pessoa. Realmente espero que corra bem, muito boa sorte para o teu ano letivo novo e vais ver que vai correr tudo bem, princesa, não te preocupes. Basicamente, pessoal, livros é uma coisa que vai depender de professor para professor, de escola para escola, de módulo para módulo. No meu caso, havia disciplinas que eu tinha livro, que era obrigatório, como por exemplo português, inglês, por exemplo tinha psicologia e sociologia, foram disciplinas em que eu tive livro. Há professores que não vos vão exigir que vocês vão comprar livro e que não tenham livro, porque muitas das vezes vocês vão fazer trabalhos e então vou precisar muito de ir à internet ou mesmo trazer os professores treinos em PowerPoints. Muitos professores também deixam fotocópias nas papelarias, por isso vai depender de professor para professor e realmente vai depender da vossa escola, do estilo que o professor quer dar. Eu tive disciplinas em que realmente eu tive livro, outras em que realmente eu tinha fotocópias, que não era necessário ter livro, outras em que eu não tinha nada e que os meus tutores apresentavam PowerPoints e que eu tinha que estar atenta porque no dia seguinte teria que fazer um trabalho. E então vai depender muito de professor para professor, por isso se tiverem essa dúvida, isso vai depender de curso, principalmente de professor e claro do módulo, porque pode haver módulos em que vocês não precisem de livros e pode haver módulos que vocês precisem. Por exemplo, a arte de integração era uma disciplina que eu não tinha livro e havia módulos em que realmente era necessário livro. Então, por exemplo, o tutor trazia-nos o livro e nós acabávamos por usar o livro que os tutores tinham. Por isso não te preocupes com isso, logo no início, nas primeiras semanas, os vossos professores vão logo dizer se necessitam de livros, se não necessitam de livros, fotocópias, e se vocês calharem com os professores muito bondosos, eles vão deixar, por exemplo, fotocópias na papelaria até vocês obterem os livros, porque livros de curso profissional é um pouco mais complicado, porque nem toda a gente vai para o curso profissional, por isso por vezes pode demorar a ver o livro do curso profissional, mas não se preocupem pessoal, porque há muitos professores que deixam fotocópias nas papelarias. Continuando, vamos então para o próximo tema, que é horário, o próximo tópico, e o horário é realmente uma coisa mais chata no curso profissional que vocês vão falar.
fogo, realmente mais ali para uma área. Mas não, pessoal, tenham calma que tudo é esclarecido. Basicamente no meu curso, todos os dias, em todos os anos, até o terceiro ano, eu entrava às 8h15. Sim, pessoal, eu entrei sempre às 8h15 e acho que maioritariamente das áreas quase todas entram às 8h15. Só que a exceção é a saída. Basicamente no primeiro ano, então eu saí todos os dias às 5h40, sem exceção de 1 ou 2 dias, que eu não estou em erro já, que já não me lembro muito bem, que saía às 4. Ou seja, entrava sempre todos os dias às 8h15 e saía às 5h40. É um pouco cansativo, é um bocado exaustivo. Sim, pessoal, mas tenham calma que tudo passa. Com o passar dos meses, vai haver professores que vão acabar as disciplinas mais cedo e vocês já não vão ter mais aquela disciplina até acabar o ano letivo. Há professores que vão acabar por pôr as disciplinas nos horários em que as disciplinas já acabaram. Por isso é uma maneira de vocês despachar as disciplinas. Esse é o lado bom do curso profissional, que vocês não têm que ficar até ao final de junho, ou no início de junho, já não me lembro muito bem quando é que acaba as aulas, mas não têm que ficar até ao final do ano letivo com a disciplina, se vocês já acabaram. Por isso é o bom do curso profissional. Tenho que avisar que no segundo ano o meu horário melhorou e pode provavelmente acontecer com vocês. Eu entrava às 8h15 e saía quase todos os dias às 4 horas. Já no terceiro ano foi o melhor ano em relação ao horário, porque eu entrava às 8h15 e saía sempre às 4 e tinha uma tarde livre, que era quarta-feira, mas com o passar dos meses as disciplinas foram acabando e o que aconteceu? Elisa foi tendo mais tardes livres e também foi conseguindo entrar mais tarde. Por isso vai muito, o vosso horário até o final do ano vai modificando, pessoal, porque realmente algumas disciplinas vão acabando. Bem, pessoal, estava agora neste momento a editar o vídeo e realmente acho que me expliquei um pouco mal na parte dos horários. Basicamente o que acontece é que o vosso horário do primeiro ano até o terceiro ano vai evoluir muito e vocês realmente vão tendo cada vez menos cargas horárias devido às disciplinas irem acabando. Ou seja, no primeiro ano é normal eu ter saído, entrava sempre todos os dias às 8h15 e saía às 5h40. Porquê? Porque eu tinha disciplinas, 12 disciplinas e o curto tempo que nós tínhamos para dar os módulos era muito puxado e então é normal que eu tivesse que sair às 5h40. No segundo ano, então, como eu acabei a disciplina de Matemática e TIC, então eu tive mais alguns blocos livres e então fui tendo mais espaço para pôr as disciplinas para então não sair tão tarde e para não ficar tão tempo, visto que no segundo ano eu teria estágio e eu não poderia ficar até ao meio de junho, porque realmente eu iria estar no estágio desde o dia 1 de junho até ao início de julho. Por isso realmente eu esse tempo não poderia estar nas aulas. O que acontece é que no terceiro ano, como as outras disciplinas, as outras 2 disciplinas acabaram, que foi Psicologia e Sociologia, então eu fui tendo cada vez menos carga horária, ou seja, ter uma tarde livre, mas claro que como eu tinha estágio no início de abril, eu não poderia estar na escola a ter aulas, por isso realmente é por isso que eu tive uma tarde livre e é por isso que a vossa carga vai diminuindo, porque vocês vão ter estágio e não podem estar no estágio ao mesmo tempo que estão na escola, porque não dá resultado todo, pessoal. Continuando, em relação realmente às áreas, o que eu estava a falar de, por exemplo, uma disciplina que acaba, vocês podem entrar mais tarde ou sair mais cedo, é a questão, por exemplo, imaginem, eu segunda-feira acaba a minha disciplina de português, já tinha acabado, já tinha feito todos os módulos e basicamente o que acontecia era, por exemplo, havia um professor de outra disciplina que tinha a disciplina um pouco mais atrasada e que precisava de pôr mais aulas para não ficar depois nas férias, porque sim, isso é uma coisa que pode acontecer no curso profissional, é vocês terem aulas nas férias. Eu, por exemplo, lembro-me que no primeiro e não me lembro se no segundo ano eu tive aulas nas férias de Natal, não foi todo o tempo das férias de Natal, foi um dia ou outro, e eu lembro, por exemplo, em área de integração eu tinha que ficar um dia todo 4 horas a ter aula de integração para acabar a disciplina. Realmente isso é um pouco mais chato, vocês podem ter aulas nas férias, por isso o que às vezes os professores pretendem para não dar aulas nas férias, como muita gente vai viajar, essas coisas todas, é, por exemplo, como eu estava a falar, português, a disciplina de português, vamos exemplificar que já tinha acabado, e a disciplina, por exemplo, de expressão plástica estava mais atrasada. Na hora de segunda-feira, quando estávamos a ter português, a professora de expressão plástica, se tiver disponibilidade, pode pôr então na hora, segunda-feira, na hora de português. E realmente é uma maneira mais fácil de nós
conseguimos acabar as disciplinas a tempo previsto, sem estar depois nas férias a ter a disciplina. Pronto, eu acho que não expliquei muito bem nessa parte, espero já ter explicado melhor, mas continuem a ver o vídeo que nós temos muita linda coisa, informações importantes para quem vai para um curso profissional. Realmente o horário é um bocadinho mais chato e em relação a faltas também já tenho que avisar que vocês não pensem em dar tantas faltas, porque do curso profissional, quem está no curso profissional vai dizer, é verdade. Se vocês derem um limite a cada módulo, ou seja, cada disciplina tem um módulo, certo? Certo. E então cada módulo vocês têm um tempo, seja 45 aulas, seja 20 aulas, seja o tempo que, for, que vocês tiverem de módulo, cada módulo tem um limite de faltas. Ou seja, se vocês ultrapassarem esse limite de faltas, vocês chumbam ao módulo e vão ter de fazer um exame posteriormente, ou então o tutor acaba-vos por arranjar alguma solução, vai depender de muitos métodos, mas realmente vocês têm que já avisar, porque realmente muita gente pensa, o meu irmão está ou a minha irmã está nas áreas, e realmente ela falta, leva a justificação e não tem problema. Mas não, pessoal, no curso profissional isso é um pouco mais chato, porque basicamente o curso profissional está-vos a preparar para a vida adulta. E como vocês sabem, no trabalho vocês não podem faltar tanto, porque depois descontas. Então realmente lá no curso profissional é muito rígido com faltas e realmente há professores que são mais rígidos que outros, mas realmente vocês lá têm um limite de faltas que os tutores também acabam por avisar se vocês têm, por exemplo, 3 faltas que podem dar, 2 faltas que podem dar. Realmente depende de módulo para módulo, disciplina para disciplina e de professor para professor. Continuando, vamos passar então para o segundo e o terceiro ano. O primeiro ano eu acho que abordei tudo. Se vocês tiverem dúvidas, comentem aqui em baixo que eu vos posso tentar esclarecer melhor. Mas o segundo e o terceiro ano, pelo menos no meu curso e na minha escola, eu tive estágio. Eu sei que há escolas que vocês têm desde o primeiro ano de estágio, há escolas que vocês só têm no terceiro ano. Na minha escola e na maior parte das escolas, vocês têm estágio do segundo ao terceiro ano. No meu caso, eu acabei por escolher o estágio porque a minha professora de orientação deixou, nós escolhemos o estágio, o sítio em que queríamos ficar e realmente isso foi bom. Mas há professores e há escolas que são eles que escolhem o sítio de estágio, com quem ficam, por isso é um pouco mais chato. Mas no segundo e no terceiro ano vocês têm estágio e o ótimo de ter um estágio é porque vocês vão ter a percepção se querem ou não seguir aquele curso, se vocês gostam realmente e realmente é no estágio que vocês conseguem então levar tudo o que vocês aprenderam no curso, digamos assim, no segundo ano, por exemplo, tudo o que vocês aprenderam no primeiro e no segundo ano, vocês acabam por levar para o estágio, ideias, tudo e mais alguma coisa, por isso realmente vocês têm estágio e isso é o ótimo de ter um curso profissional porque vocês têm a possibilidade de então estagiar e quem sabe do futuro, quando acabarem o curso, não entrarem num dos sítios que tiveram estágio. Realmente isso era uma coisa ótima que eu desejo a todos que conseguirem tirar boas notas no estágio e que se calhar consigam arranjar emprego, por isso realmente o estágio é uma ótima maneira e realmente tenho que falar que no segundo ano, pelo menos eu no segundo ano, fiquei 1 mês e 1 semana, porque eu tinha de fazer ou era 200 ou era 300 horas e já no terceiro ano eu acabei por ficar quase 2 a 3 meses, que realmente deu para ter uma percepção super maior e é normal que no terceiro ano vocês tenham muito mais horas de estágio, porque realmente é um ano que tem mais tensão. E porquê? Porquê, pessoal? Porquê? Porque no terceiro ano é quando vocês têm a PAP. Para quem não sabe, no 12º ano vocês têm os exames nas áreas normais de português e matemática, mas no curso profissional vocês têm também um exame, que é basicamente a PAP, que a PAP é o projeto de aptidão profissional, que é como se fosse, eu digo que é isso, mas não é bem, mas é como se fosse uma tese na faculdade. Basicamente, numa PAP, para quem não sabe o que é uma PAP, vocês também vão aprendendo, não estejam preocupadas com isso, porque maioria parte do momento os professores começam desde o primeiro ano a dizer vocês têm que ter atenção, porque no último ano vocês têm PAP, e realmente isso é de qualquer curso, por isso, qualquer curso vocês vão ter então uma PAP. E basicamente a PAP é um projeto que vocês escolhem relacionado com o vosso curso. No meu caso eu tinha que escolher um projeto relacionado com crianças, podia ser sobre alimentação, podia ser sobre jogos, podia ser sobre brincadeiras, podia ser sobre nutrição, podia ser sobre qualquer coisa. Nós é que escolhemos o tema, dependendo. Há professores que podem escolher por vocês, mas na maior parte das vezes são vocês que escolhem então temas. Por exemplo, no curso de comércio acabam por escolher empresas que querem abordar, técnicas de marketing e tudo mais.
mas no meu curso que eu posso falar, que é o que eu tive mesmo e que sei mesmo o que é que acontece, basicamente vocês escolhem um curso, vocês podem, por exemplo, na PAP, desenvolver trabalhos, por exemplo, fazer fantoches, fazer coisas que acabem por explicar mais na vossa PAP, mas isso com o tempo vocês vão percebendo. E um conselho que eu dou a quem vai para o 3º ano de curso profissional, ou quem vai agora para um curso profissional técnico na boa infância e que vai, ou com outro curso que vai ter PAP, pessoal, no 3º ano vocês dediquem-se desde o início. Porquê? Vocês pensam, eu tenho que fazer PAP este ano, eu é que sei o que é que quero fazer, eu é que sei os tempos que tenho que fazer. Mas pessoal, eu vou-vos avisar, com o passar do tempo, vocês vão tendo imensos trabalhos, imensas coisas para entregar, imensas apresentações e vocês vão ficando assim, uma bola de neve, depois vocês têm que pensar na PAP, nos trabalhos, nos testes e tudo mais alguma coisa e viram uma bola de neve. Por isso realmente dediquem-se desde o primeiro dia que vocês sabem que vão entrar no 3º ano e que vão ter PAP. Porque quando chegar à altura do estágio, vocês já não vão estar naquele desespero todo que vocês têm que entregar PAP, que vocês têm que ensaiar. Por isso, ficar tudo preparado antes de vocês irem para o estágio muito melhor, pessoal. E vocês vão ver que entram menos em desespero do que eu entrei. E pandinhas, está tudo respondido, pessoal. Realmente eu acho que trouxe todos os tópicos importantes de abordar num curso profissional. Tentei falar um pouco do meu curso, mas também tentei falar em geral, porque na maior parte dos cursos tudo, mais ou menos são as coisas assim, entrelaçam-se e são mais ou menos iguais em alguns cursos. Mas eu espero muito ter-vos ajudado. Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida ou questão ou mesmo curiosidade, comentem aqui em baixo que eu vou-vos tentar ajudar de alguma maneira. Eu sei que este vídeo está longo, por isso eu não me vou enrolar mais, pessoal, mas eu espero mesmo muito ter-vos ajudado. Por isso, se vocês gostaram do nosso primeiro episódio do Back to School, cliquem no gostei, porque não se preocupem que vem mais vídeos mais animados, pessoal, não só aqui eu a falar. Cliquem no gostei, pessoal, para eu saber que vocês gostaram do primeiro episódio e trazer mais para aqui para a frente. Não se esqueçam de se inscrever se vocês são novos aqui no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Não se esqueçam de seguir então as nossas duas redes sociais, o Twitter e o Instagram. E não se esqueçam, acho que está tudo. Não se esqueçam de comentar se tiverem alguma dúvida. Mas pronto, pessoal, eu vou indo que este vídeo já está enorme e não quero que este vídeo fique muito grande. Por isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Até amanhã, quero dizer, porque amanhã temos vídeo. Até amanhã!